Antes de abrir para perguntas, o presidente fará uma intervenção. Se você me chamar a atenção, vai ser breve. Se não chamar, falo muito. Então, chame. É o seguinte. Não, eu queria apenas dizer o seguinte. Da minha experiência como ex-presidente, no exercício da presidência, o presidente tem que se apoiar em muitas forças, entre as quais a burocracia. E na burocracia, há três, na verdade, categorias que são fundamentais. Os militares, os diplomatas e a burocracia fazendária. Esse é o cerne do Estado brasileiro. Então, não é de espantar que se encontrem militares, diplomatas e representantes da burocracia fazendária no exercício de funções públicas. No que diz respeito à questão da participação institucional das Forças Armadas como fator de poder, é outra questão. Na Constituinte, o Nelson se lembrar bem, houve um dado momento em que, por falta de prevenção, o relator da época tinha aceito uma emenda que tornava proibida qualquer intervenção. E aquilo provocou uma crise grande, que foi resolvida graças ao senador Richa e a mim, que fomos falar com, enfim, aquilo era inviável. Por quê? Porque, tradicionalmente, no Brasil, na época das eleições, para assegurar a legalidade, o voto, se chama as Forças Armadas. E como estava a formulação que estava sendo proposta, impediria até isso. Então, o texto que está na Constituinte foi redigido por mim, o atual. Que é isso que você acabou de mencionar, o general Tigóia. Ou seja, qualquer um dos três poderes pode pedir o que se chama hoje GLO, né? Da Lei da Ordem. Bem, por que eu me refiro a isso? Porque é verdade o que foi dito aqui. Nunca nós tivemos no Brasil, nem na política brasileira, naquela época, até há muito pouco tempo, qualquer preocupação que não fosse afasta. É medo. Não é? E nós não discutimos na Constituição, na Constituinte, a defesa. No Senado, a criação de uma comissão de defesa e relações exteriores foi feita por mim, na verdade, pelo Eduardo Jorge e eu. O Eduardo era meu assessor. Porque não havia. A defesa não aparecia como um problema que merecesse a atenção dos políticos em geral. O que havia era, como nós vimos de uma experiência recente de um governo onde a participação militar era autoritária, preocupação com isso. E mais nada, e quase que um rechaço. Bem, eu fui eleito presidente, eu tinha sido atingido pelo AI-5, que era um ato autoritário. Eu procurei fazer o oposto, quer dizer, mostrar que o passado passou. Que o passado passou. E quando nós resolvemos criar o Ministério da Defesa, que é uma proposta de campanha, na verdade, não era para perseguir militar algum. Eu chamei os militares e disse que os ministros que eu nomeei, das três forças, eu avisei que ia fazer o Ministério da Defesa. A todos eles. E levou quase 4 anos em debate. E a ideia qual era? Era de permitir uma integração maior das forças entre si e para ver também claramente a possibilidade de que não houvesse uma intromissão direta das forças no governo e vice-versa. O ministro da Defesa era uma espécie de tampão. E eu disse que ia nomear um civil. Isso é acidental, pode ser civil ou pode ser militar. O importante é que você tenha uma compreensão de qual é a função do Ministério da Defesa e mostrar aos comandantes de força qual é a função deles. Todos os comandantes de força, os que eu nomeei, eram ministros. E iam deixar de ser ministros quando eu nomeasse o ministro. Não vou dar nome aos bois, mas apenas um me procurou para dizer que ele podia continuar servindo ao país. Eu acho perfeitamente razoável. Só que eu não acho razoável que o senhor continue como chefe da força, não era do exército, chefe da força, porque vai ter um civil, um ministro acima do senhor. Bom, ele não gostou, mas cumpriu. Cumpriu e depois, mais tarde, o chefe da força que o substituiu, tinha que haver uma nomeação para alguns lugares aí, disse, esse nome eu não vou lhe dar, porque o senhor não vai querer. Não, eu quero, eu nomeei. Esse mesmo que tinha sido.
E serviu bastante bem ao Brasil, mas não como chefe da força. Bem, então eu acho que era muito importante naquela época mostrar que essa separação que tinha sido criada no imaginário e na prática dos brasileiros tinha que mudar. Tinha que haver uma compreensão de que a defesa é importante e que os militares fazem parte da sociedade brasileira. E é verdade também que, no passado, as Forças Armadas eram quase partidos. Eu tenho um primo do meu pai, foi nomeado ministro da Guerra, se chamava, era general de 3 estrelas e ele inventou uma farda para poder, porque ele não tinha gente acima dele. Ele era general de brigada e tinha naquela época general de divisão. E foi general e comandou muitos anos. Não havia limite para essas permanências dos oficiais no comando. Muito bem. Eu acho que esses assuntos têm que ser olhados de uma perspectiva objetiva. Houve uma mudança. Essa mudança foi expressa aqui de várias maneiras, eu não preciso repetir. A mesma sensação que foi expressa aqui pelo ministro Jobim a respeito do ensino das Forças Armadas, a minha mulher, a Ruth, na época que eu era presidente, é paulista. E, como todo paulista, tem dificuldade maior, conhece menos o mecanismo das coisas militares. E quando ela foi para as Agulhas Negras, precisamente, convidada por alguém, voltou surpresa, agradavelmente surpresa, porque viu que ali havia o que foi dito aqui. A formação não era puramente militar, que havia uma certa formação mais ampla. Houve uma grande modificação no Brasil e houve uma grande modificação na formação dos militares. Agora, a responsabilidade pela condução da República é do voto, é do povo. Eleito, quem for eleito, você tem que respeitar, porque foi eleito. Eu posso ser votado ou não, mas a pessoa foi eleita institucionalmente, tem que ser respeitada, porque é no jogo da democracia. E como foi dito aqui pelo general, essas questões são assim. Você tem que entendê-las de uma maneira objetiva. Houve falhas, há muitas, que são nossas, da sociedade brasileira. Não se pode dizer que nós tenhamos criado, na Constituição de 88, uma forma perfeita de organização política. Tanto não foi assim que dos presidentes eleitos, muitos já sofreram impeachment, ou processos, ou coisa desse tipo. Quer dizer, não é possível. Alguma coisa está errada na nossa estruturação, não é só falha de A, de B ou de C. E há uma falta de condução na parte política bastante grande. Um certo desconhecimento, não é só da realidade militar, é da realidade nacional, da diversidade do país, essas questões todas. E, possivelmente, nós não impusemos regra alguma na constituição de partidos. E, na verdade, houve uma proliferação de partidos e houve uma deformação muito grande também do que se entende pelo poder e pelo exercício do poder. Uma confusão entre, que vem de longe, mas, enfim, em certos momentos se acentua o público e o privado. E nós precisamos, outra vez, prestar atenção a isso, quer dizer, separar bastante bem o interesse público, o interesse geral, e fazer com que prevaleça o interesse geral. Essa aqui é a questão que foi colocada aqui. Qual é o interesse do país? Eu fui recentemente aos Estados Unidos. Era uma questão de um doutoramento honoris causa, numa universidade americana. Os Estados Unidos são um país, como nós, muito diversificado. Você tem negro, tem branco, tem japonês, tem oriental, tem todo tipo de gente e tal e coisa. Muito diversa a sociedade americana e desencontrada, naturalmente. Agora, num dado momento da solenidade, as famílias lá e tal, tocam com um clarinho, qualquer coisa assim, entra a bandeira americana. Eles começam a cantar o hino. Depois eles cantam o hino da universidade. E os professores, quando falam, ou os alunos, quando vão falar, todos dão uma espécie de lição moral. O que é preciso fazer para manter a crença na liberdade e tal. Está nos faltando um pouco um sentimento comum. E essa política que foi mencionada aqui criticamente, que é do ódio, da separação, não permite a formação de um sentimento comum. Nós precisamos buscar esse sentimento comum, o que, a despeito das imensas diferenças, não só as que eu mencionei, mas também de riqueza, de educação, de tudo isso, o que nos une? E nós temos que procurar esse caminho comum e buscar reduzir os preconceitos que nós temos, uns contra os outros, e nisso entra aqui a questão das Forças Armadas. Tem que entender que elas mudaram.
o Brasil mudou, as Forças Armadas mudaram, agora quem tem que mudar são os políticos. Vão ter que mudar, não sei se vão mudar. E isso, nessas fases de dificuldade, de transição, você precisa de que oriente, precisa de palavra. Eu termino com a Bíblia. No começo era o verbo, nós estamos no começo, precisa de verbo. Pronto, é só isso que eu queria dizer.